我们先来读诗篇116篇的1节到第4节。 Versículo 1 ao 4, primeiramente. 好，我们一起来读好不好？我们一起来读哈，来，我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求，他既向我侧耳，我一生要求告他。死亡的绳索缠绕我。 阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦，那時我便求告耶和華的名，說：耶和華，求你救我的靈魂。 Salmo 116, 1 ao 請普語來 4. 讀， Vamos 來。 ler. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. 对，não tem mais？ acabou né？ OK， 好，那我今天先要跟大家来分享的第一段就是今天我们要讲就是。 感恩。 Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, é sobre gratidão. 那我的题目是说，我要拿什么来报答神的恩典呢？ O tema é: como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? 我们这几星期都有讲到感恩的事情。 Todas essas semanas que tem vindo, a gente tem conversado, tem compartilhado sobre gratidão. 那感恩呢，是一个神的儿女的记号。 E a gratidão é uma marca dos filhos de Deus. 因为每一个认识神我们的创造主， Porque todo aquele que já conheceu ao Senhor, o nosso Criador, 我们知道我们是神所创造的。 sabemos que nós somos criaturas de Deus. 我们认识神是我们的救主， Sabemos também que Ele é o nosso Salvador. 因为我们都承认有一天我们犯罪了。 Porque nós reconhecemos que um dia nós já pecamos. 我们因为犯罪，我们就在痛苦、咒诅、迈向死亡的道路。 E por causa desse pecado, a gente estava em aflição, tribulação e separação com Deus. Para a morte. Para a morte. 然后神爱我们，他为我们死。 E por Deus nos amar tanto, Ele entregou Jesus para morrer por nós. 是付最大的代价， Pagando o maior preço 来还我们的罪债。 para pagar e nos livrar dos nossos pecados. 他因为他的死，我们得到生命； Por causa da morte dele, nós temos vida. 因为他为我们的罪受咒诅，我们就因信告他得祝福。 E ele se fez pelos nossos pecados, porque então por isso que a gente tem salvação por meio de Jesus. 那因为他的死，我们得到生命。 E por causa da morte dele, nós recebemos vida. 那我们真正是一个在绝望中、痛苦当中得到恩典的人。 E nós somos as pessoas que na dor, na angústia, recebemos essa graça. 那今天我们有生命，是我们有一个崭新的盼望的人。 E nós hoje, depois de recebermos essa salvação, temos nova esperança. 我们以前是迈向死亡， Nós éramos destinados à morte, 现在我们是迈向永生。 mas agora temos a vida 我 eterna. 们以前人生没意义， Nós não tínhamos esperança ou Não, propósito, significado. significado. 今天我们有荣耀的意义。 E agora temos um significado glorioso. 今天我们能爱神、荣耀神。 Porque nós podemos amar a Deus e glorificar ao nosso 今天我们 Senhor. 的生命可以与神同工，活出一个荣耀的目的。 Hoje nós podemos trabalhar junto com o Senhor e alcançar esse propósito de Deus. 因为神创造、神拯救每个人都有目的的。 Porque todos os que Deus salva, Ele dá um propósito. 神在我们每一个人的生命当中都有应许。 Para todos nós, Deus tem uma promessa. 那神的应许必成就。 E esse propósito e promessa de Deus vai ser concretizado. 那关键在哪里？ Mas qual que é a chave disso tudo? 就是我们要信靠他。 Mas para isso a gente precisa confiar nele. 我们知道悔改归向他。
saber nos arrepender e sempre voltarmos a 那 Ele. 继续依靠他，我们最终是得胜的。 Sempre seguindo Ele, assim nós seremos vencedores. 神的应许必成就在我们的生命 O 中。 propósito de Deus vai se concretizar no nosso meio. 阿门。 Amém? 昨天我在听一个 Bill Johnson 牧师他在分享的时候， Ontem eu estava 比尔 ouvindo 强 uma 森， pregação do pastor Bill Johnson. 他讲一个事情，我很感动。他说：“为什么神要我们常常喜乐，凡事谢恩呢？ E o que me tocou muito é que ele compartilhou. Por que Deus quer que a gente tenha alegria e gratidão todos os momentos? 我们知道我们的生命中很多的问题， Nós sabemos que a nossa vida tem muitos 我们 problemas. 在这个罪恶的世界中有患难， A gente tem sofrimento e angústia nessa sociedade má. 我们会碰到很多的逆境。 Nós vamos encontrar muitas circunstâncias difíceis. 那这个没有理由让你能喜乐感恩嘛？ Mas aí como que a gente vai ter alegria e gratidão nesse meio? 但是神说：“你靠着我，你就能喜乐，能感恩。” Mas Deus nos fala, se você depender de mim, se você confiar em mim, você vai ter alegria e gratidão. 为什么？ Por quê? 注意听， Ouça com atenção. 他说：“神永远不会应许你而没有给你能力的。 Porque Deus nunca vai te deixar sem essa força e capacitação dele para cumprir o que ele quer. ”阿门。 Amém? 神不会说你能常常喜乐，神没有能力让你常常喜乐的。 Se Deus fala, alegre-se sempre, é porque ele tem capacidade de fazer com que você se alegre sempre. 问题是你相信不相信？ A questão é se você crê ou não crê. 这些环境都没改变， Mesmo que a circunstância nunca mude, 但是我相信神可以。 mas eu creio que Deus 我的 pode. 祷告还没有成就， Mesmo que a minha oração ainda não foi ouvida, 神眷顾，时间到就会成就。 Deus está cuidando e no momento certo vai acontecer. 所以还没有成就以前，我可以喜乐， E mesmo que ainda não acontecer, eu posso me alegrar. 我还可以感恩， Eu ainda posso agradecer. 因为神是信实可靠的， Porque Deus é um Deus confiável. 神不会说谎的。 Deus não vai mentir, Deus não 就 vai 像我们今 falhar. 天所上的歌，神永远是美好的， Como a gente cantou hoje, Deus é sempre bom. 神永远是爱我们的， Deus nos ama para 神 sempre. 永远是信实可靠的， Deus é sempre 神 confiável. 是全能的， Deus é um Deus grandioso, 多poderoso。 todo-poderoso. 所以呢，我们能信靠他，阿 Por 门。 isso que nós podemos confiar nele. 所以有一个属灵的伟人这么说， Então, homem um homem muito espiritual que um dia falou 他说上帝住在两个地方。Deus habita em dois lugares. que Deus habita em 2 lugares. 他说上帝住在天上， Que Deus habita no céu, mora 他 está 掌 no 管一切哈。 céu. Ele está controlando todas as coisas. 另外一个地方，上帝就是住在一个常常感恩赞美的人的心中。 E ele também mora no coração daquele que está sempre agradecendo e louvando. 因为常常在感谢赞美的人，因为神在他心中，他才会这么感谢。 Porque aquela pessoa que está agradecendo e louvando todo momento é porque tem Deus morando dentro dela. 阿门， Amém? 阿门。所以感谢主。那今天呢，我们读的这个诗篇叫做，它是一篇的感恩诗。 Então, esse salmo que a gente leu é um salmo de gratidão. 那你看诗篇里面有赞美诗， Nos salmos tem o salmo de louvor. 赞美诗就是哇，神祝福很多，我现在很快乐，所以在很顺境的时候，我们就赞美。 Que nas circunstâncias Deus é muito bom, Deus é grandioso, Deus fez muita coisa, então nós louvamos. Tem esse salmo de louvor. 但是呢，圣经有很多叫做祈祷诗， Mas também temos aqueles salmos de súplica e de oração. 为什么？因为碰到困难嘛。 Porque encontrou dificuldade. 碰到困难的时候，就像这里， Quando encontra dificuldade é assim. 哎呀，主啊，我很痛苦， Eu estou no maior 主啊，我 dor. 快死掉了， Eu estou quase 主啊，我 morrendo. 没有救了， Eu não tenho mais para onde 没有 ir. 人帮助我， Ninguém me ajuda. 我不知道怎么再活下去， Não sei como viver. 怎么办？ O que eu faço? 主啊，你救救我！ Deus me salva. 圣经很多这样的祷告诗， Em Salmo, na Bíblia tem muitas orações assim. 诗篇这就是什么？我们在高峰的时候就是赞美， A gente está lá no alto, então a gente louva. 但是有时候到低谷的时候就祷告， Mas quando a gente está no vale, a gente está lá em oração, em 祷告祷 clamor. 告，哇，神 Orando, 垂听了， orando, e Deus ouviu nossa oração. 神应许了， Deus nos livrou. 神真正医治我们了。 Deus nos curou. 第三种诗篇叫做感恩诗，
E aí tem o salmo também de 感恩是说 gratidão. 过去我好痛苦哦， O salmo de gratidão começa: Mas- antes eu estava no sofrimento, 但是我呼求神， mas eu clamei ao 哦， Senhor. 神恩待怜悯我， Então Deus veio e me livrou. 神帮助了我， Deus me ajudou. 所以我现在来感恩赞美。 Então eu vou louvar e agradecer. 今天这个诗篇就是感恩赞美诗 E esse salmo de hoje é esse salmo tipo gratidão. 所以今天是感恩节，所以我们就来学习怎么感恩。 Então hoje, que é o dia de ações de graça, a gente vai aprender como agradecer. 这个诗人呢，他过去很痛苦， Esse salmista, ele passou por muita dificuldade e sofrimento 我 no 们要怎么知 passado. 道感恩呢？ Então como a gente vai aprender gratidão? 回顾往日的痛苦。 É recordando dos sofrimentos passados. 我问你，你喜欢回顾你过去的痛苦吗？ Vou te perguntar, você gosta de relembrar dos seus sofrimentos passados? 我们都不喜欢的。 Ninguém gosta. 就像我，6月1号在医院住1个月， Igual eu, recentemente, fiquei internado durante um mês. 我跟你讲，那1个月很不好受。 Naquele mês, eu vou te contar, foi difícil de passar. 不容易过那1个月， Não foi fácil passar aquele mês. 但是 Mas 我要来回顾。 eu quero recordar. 我回顾的时候就知道说，我在那一个痛苦在很困难的当中，我一直每天就是紧紧的抓住神，在那边求告神。 Eu recordo porque naquele momento de sofrimento eu estava lá em clamor e aguardando a salvação de Deus. 你知道吗？为什么神让我们经过痛苦？ Você sabe por que Deus permite que você passe por tribulações e 因为 dores? 因为人要我们知道说，我们就是人， É para que você sempre se lembre que você é simplesmente um humano, gente, 我们人很有限， e que nós somos muito fracos. 我们人会做错事， Nós erramos, 我们人会生病。 nós ficamos adoecidos. 那有的时候是我们不会照顾身体， E muitas vezes porque nós mesmos não sabemos cuidar bem da nossa 那 saúde. 有时候是我们神允许也是来操练我们。 E também Ele permite para que venha nos ensinar. 那其实过去的痛苦是要我们知道说，我们是一个非常有限的人， E para nos relembrar sempre que nós somos pessoas frágeis, 而且 fracos. 神让我们经过痛苦， E Deus permite que também passemos por 也 tribulações 让我们比较知道去体恤别人的痛苦， para que a gente venha também compreender melhor o sofrimento do nosso próximo. 让我们的心更柔软， Para que o nosso coração seja mais mais abundado abrandado. 让我们知道说，人家很痛苦，说哎呀没事没事， Às vezes o outro passa por dificuldade e fala, não, é assim mesmo, 我 não 们 tem 都不知道别人的 problema. 痛苦。 A gente não entende direito o problema do outro. 但是当我们经过这些的痛苦， Mas quando a gente passa por esse sofrimento, 我们在那边挣扎， a gente está lá batalhando. 在那边忍耐，忍耐paciência， Com paciência, 我们在那边等候。 a gente está lá esperando firmemente no Senhor. 那这些的经历， E essa experiência 要让我们知道说，我们真正是靠自己没办法。 nos faz mostrar que dependendo de nós mesmos a gente não consegue. 特别当我们经历到一个困难，是你自己跑不出来的。 Porque quando você está numa dificuldade, às vezes você não sabe sozinho sair disso. 这一个诗人说：“我爱耶和华，因为他听我的声音， Esse salmista fala: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. 而且呢，他垂听了我的恳求。 E Ele ouviu o meu clamor. 我呼求他的时候，神侧耳听。 No momento em que eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. 而且呢，他说我一生要求告他。 E para sempre eu vou clamar a Ele, vou 弟兄姐妹 invocá-lo. ，一个有信靠神的祷告是越祷告越愿意祷告。uma pessoa que ora com fé e quanto mais ora ele quer mais orar， amém？ 他不是说，哎呀，我每次求告神都没用，不祷告了。 E não é assim, quanto mais eu clamo, não tem resultado, eu não vou orar mais. Não é 这个诗 assim. 人不是，他说我困难的时候，我求告他，他都垂听我。 Porque o que o salmista falou, toda vez que eu orei, o Senhor ouviu minha súplica. 他的信心坚定，说我一生都要求告他。 E o coração dele viu que por isso eu sempre vou 我每次 invocar a Ele. 碰到困难，我就是要求告他。 E toda vez que eu encontro dificuldades, eu vou clamar a Ele. 为什么？ Por quê? 因为他经过死亡 Porque eu 的 experimentei 绳索， a morte. 他经过阴间的痛苦。 Eu experimentei sofrimento do Sheol. 他说我遭难什么患难愁苦， Eu passei por angústias, aflição e tristeza. 而且他那时候的时候，等一下你会看到，他求救没有人能救他，
Nessa súplica, ninguém pôde ajudar ele. 就像你一天生病了，医生说你的病是没药可医的， Igual quando você passa por uma doença e o médico te fala, isso aqui não tem cura. 人不能帮助你。 Ninguém pode te ajudar, 那 humanos. 时候你就主啊，求你救救我。 Mas você vai lá, Deus, por favor, me salva. 当人都不能救， No momento em que nenhum ser humano pode te 上帝还 ajudar, 能救， Deus ainda pode te salvar. 他就一直祷告。 Então, continua orando. 他那时候主啊，我求告你的名， Assim diz, Deus, eu clamo pelo teu nome. 主啊，你救我的灵魂。 Deus, salva a minha alma. 所以弟兄姐妹，在患难中，人不能帮助，你一定要祷告，知道神帮助你。阿门。 Por isso, irmãos, na angústia, quando ninguém podia te ajudar, sempre lembra, clame ao Senhor. 今天很多人祷告没有得到帮助，为什么？ E muitas pessoas hoje em dia clamam ao Senhor, mas não recebem resposta. Por 第一就是 quê? 不相信， Muitas vezes, porque não acredita. 第二 Segundo, 不坚持到底， porque não ora continuamente sem cessar. 第三 3, 太靠自己，太靠人，不完全依靠神。 porque confia muito ainda em si mesmo e no próximo, ainda não totalmente no Senhor. 神还没来，就自己搞了一大堆问题，就找人。 E aí Deus ainda nem terminou a obra dele e já começou a resolver tudo sozinho com 所以 pessoas. 弟兄姐妹，诗人在这里给我们一个榜样， Então esse salmista ele nos dá um exemplo. 在患难走投无路的时候，一定要求告神，直到他确定。 No momento de angústia, clamar, clamar e clamar ao Senhor até ser ouvido. 阿门。 Amém? 因为神爱你， Porque Deus te ama 神都垂听祷告， e Deus sempre ouve orações. 只要他所喜悦的， Se é agradável ao 只要 Senhor, 神看为好的，神都会成就。 se é uma coisa que Deus olha e é boa, Amém? Ele vai responder. 好，所以求神帮助我们啊，在患难中第一个东西就是不要怪罪神。 Primeira coisa, na angústia, não culpe a Deus. 很多人就觉得，你看神对我不好，所以我病了。 Muitas pessoas falam, ai, Deus não é bom para mim, por isso eu tô doente. 有的人说，你看我经济不好，神都没赐福我。 Ai, minhas finanças não estão boas, Deus não está me 你知 abençoando. 道撒旦给人最大的欺骗就是，你什么人都能怪罪，只有神你不能怪。 Uma coisa que você não pode culpar. Você pode culpar tudo, mas você não pode culpar a Deus. 因为神是永远不会错的， Porque Deus nunca vai errar. 人会错， As 我 pessoas 会 erram. 错，政 Eu 府会 erro. 错，神是永远不会错的。 Mas Deus nunca erra. 但是人最喜欢就是怪罪神。 Mas uma coisa que o ser humano gosta muito de fazer é culpar a Deus. 当你觉得说你事情不好，都是神不好，那你对神就失去信心了。 E quando as circunstâncias não estão boas, você culpa a Deus, isso mostra que você está sem fé. 你就不想再信靠他了。 Você já não está 为什么我要 confiando 信 em 靠一个 Deus. 对我不好的人？ Por que eu vou confiar em alguém que não é bom para mim? 但是仇敌常常就是让你去觉得说神对你不好。 E isso é o que o inimigo quer, que você sempre pense que Deus Nem não é dois bom aí, para eu cultuo. você. Aí você fica com mágoas contra Deus. 你对神有不满， Você fica com ingratidão com 其实 Deus. 神永远对你都是好的， Mas saiba que Deus sempre vai ser bom 神 com 永远不会 você. 做错事情。 E Deus nunca erra. 大部分的问题都是我自己， A maioria dos erros somos nós mesmos que 还是别人的 cometemos. 错， Ou erro dos outros. 永远不是神。 Mas nunca é de Deus. 你应该唯一能依靠的就是去寻求神，他永远是好的。 Por isso sempre acontece, sempre clama ao Senhor, porque Ele é sempre bom. 所以很多人他怪罪错了，他就绝望了嘛。Se você culpar Deus, você perde a esperança. Quando você está culpando a Deus, você perde a esperança em Deus. 好，跟旁边的弟兄姐妹，在患难中永远不要怪罪神。 Fala para o seu irmão ao lado, na angústia, nunca culpe a Deus. Fala para ele, nunca culpe a Deus. Nunca culpe a Deus. 你可能不懂， Você pode não entender, 但是我要跟你讲一个确定的事情：神永远不会错的。 mas eu posso te dizer com certeza, Deus nunca erra. 不要怪罪他， Então nunca culpe a Deus. 你一定要求告他， Sempre 相 clame 信他。 a Ele, creia nele, 让他帮助你。阿门。 deixe-Ele te ajudar. 哈利路亚。好，第二步我们来看， Segunda 当你 coisa 真正信靠神的时候，会发生什么事情？ E quando você realmente confia em Deus, o que acontece? Vamos ver a seguir. 来，所以啊，当神帮助你，你就要纪念你所得到的恩典跟怜悯。 Então, quando Deus te ajuda, você tem que sempre se lembrar e contar as graças e misericórdias de Deus. 好，我们一起来读。 Vamos 来， ler. 耶和华有恩惠，有公义，
我们的神以怜悯为怀，耶和华保护愚人。我落到卑微的地步，他救了我。我的心啊，你要人归安乐，因为耶和华用厚恩待你。主啊，你救我的命，免了死亡；救我的眼，免了流泪；救我的脚，免得我跌倒。我要在耶和华的面前行活人之路。我因信，所以如此说。我受了极大的困苦，我曾急促的对说，人都是说谎的。Bom, pode ler. Em Salmo 116, 5 ao 11. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. OK， 好，那我们就看到说，当这个诗人呢，他求告神的时候，发生什么事情？ E o que aconteceu quando esse salmista clamou ao Senhor? 他说什么？他就去经历什么？耶和华有恩惠。 Que Deus trouxe Sim, misericórdia, não é? 5. Aqui, misericórdia. 有恩惠 graça 呢 ，misericórdia 怜悯，好，有恩惠，有公义。 Que Justiça. Deus veio com graça e justiça. 那我们的神是以怜悯为怀。 E Deus é um Deus de misericórdia e compaixão. 你看，弟兄姐妹，我们碰到任何的事情，神对我们都有恩典。阿门。 Diante de todas as dificuldades, o que nós encontramos em Deus é a graça. 恩典就是你不配的好处，神都给你。 A graça é quando você não merece algo bom e Deus te dá mesmo assim. 不是你做一些好的事情，不是你做得很好，所以神就给你恩典。 Não porque você fez algo bom, então Deus te deu a graça. 恩典就是你不配的东西。 Graça é porque você não merece 你虽然做错事情， e você fez coisas erradas, 你悔改认罪， mas você veio e se arrependeu. 主啊，赦免我，你帮助我， Deus me perdoa, me ajuda. 神就给你恩典， Então Deus te dá graça 帮助你。 e te ajuda. 什么是怜悯？ E o que é misericórdia? 我做错了事情，神应该定我的罪，神应当审判我。 Eu cometi algum pecado, Deus vem para me julgar. 我应当受的惩罚，神没有惩罚我， O castigo que eu merecia, Deus não me deu. 这叫做怜悯。 Isso é misericórdia. 恩典是你不配得的好处， Graça é você receber algo bom sem merecer. 怜悯是你应当的惩罚，神不惩罚你。 E misericórdia é você merecer algo ruim, um castigo, e mesmo assim Deus não te dá. 所以神是慈爱的，神是有公义的。 Então Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça. 诗人就经历，哇，我的神这么好， O salmista fala, nossa, Deus, como Deus é bom. 我一生有恩典， Para sempre eu tenho a graça. 我一生有怜悯。 Para sempre eu tenho a misericórdia de Deus. 只要我悔改认罪，神是公义的、信实的，他会赦免我的罪，他会洁净我。 No momento em que eu me arrependo, Deus vem com graça, misericórdia e me salva. 弟兄姐妹，这是我们信仰的基础。 Irmãos, esse é aonde nós temos que agarrar a nossa fé. 我们的救恩不是我做得很好，是因为我信靠他，神就给我恩典。 Então a nossa salvação é assim. Não é porque nós somos bons, mas é porque nós confiamos em Deus e Ele derrama a graça dele em nós. 第6节他说：“神保护愚人。” No versículo 6 diz: O Senhor me protege os homens simples. 哎，这个葡文翻得很好。愚人不是说愚愚笨笨做错的人，不是这个意思。 A português ele traduz muito bem que o homem simples não é aquele que é bobo e só faz besteira. 圣经有一种愚拙的人，就是乱做事情的。 Não é aquele. 多鲁哎， O tolo é aquele que faz coisas tolas. 啊， Eu não sei como traduzir isso. 这个旧约的这个愚人呢，常常就是讲的什么？就是一个还没有长大的年轻人。 E o Velho Testamento, ele muitas vezes, tolice, ele traduz como um adolescente que só faz coisas erradas, que não amadureceu. 还是刚生出来的婴儿， Ou um bebezinho que acabou de nascer. 为什么他是愚人？
Por que que é um tolo? 因为他不再选择好的东西。 Porque ele não sabe escolher coisas boas. 但是这里讲的愚人不是这个意思， Mas esse tolo que ele fala aqui não é 这 nesse 里讲 significado. 说神保护什么？单纯的人， simples Deus abençoa aquele homem que é simples. 单纯的人就是专心信靠神的人。 Simples é aquela que é totalmente confia em Deus. 他说：“我落到很卑微的地步， No momento em que eu estou no maior vale, 但是我就单纯的倚靠神，神就拯救了我。 mas eu confio totalmente no Senhor e Ele me ajuda. 我的心啊，你要人归安乐， Ó minha alma, volte ao descanso, 因为神用厚恩恩待我。 porque o Senhor tem sido bom para comigo. 所以弟兄姐妹，他经文这个诗人讲说，当他很单纯信靠神的时候，神就拯救他，神就恩待他。 E no momento que ele estava lá na maior clamor a Deus, Deus veio e o acolheu. 然后第8节讲什么？他就详细的讲说，主救我的命。 E no versículo 8 fala que Deus vem e livrou免 livrou 了 da 死亡 morte. 他救我的腿，眼睛不流眼泪。 Ele guardou os meus olhos e os meus pés para que 他安慰我伤心的 meus 心。 olhos e as minhas coração lágrimas. 他救我的脚不跌倒。 Ele guardou os meus pés para que eu não tropece. 弟兄姐妹，你知道仇敌一个工作就是要杀死你， Uma obra que o inimigo quer é te destruir, te 仇 matar. 敌就是要你在罪恶中伤心， O que o inimigo quer é que você se afogue nos seus pecados. 仇敌就是要你一生走不到永生的道路，让你跌倒。 Ele não quer que você caminhe no caminho da graça, mas ele quer que você caia. 但是当我们单纯信靠神，依靠他，神就恩待我们，我们不死亡，我们不流伤心的眼泪，我们不跌倒。 Mas quando confiamos no Senhor, Ele nos guia nesse caminho de vida e não deixa que a gente caia nossas lágrimas, nem que a gente tropece. 然后他说：“我要在神面前什么行活人之路。 E então por isso fala, eu quero estar sempre Versículo 9。 no versículo 9 para que eu possa andar sempre no caminho do Senhor. 这个意思，活人之路哈，不是说只有他活着，是活在一个神要我们活的道路。 E esse viver não é um viver comum, é um viver no caminho do Senhor. Que 就 o 像我 Senhor 们 tem. 现在，以前我们是犯罪迈向死亡的， Antigamente a gente estava em pecado, caminhando para a morte. 神让我们继续活着，神拯救我们，神医治我们， Deus veio, nos salvou, nos curou, 不是让我们就在活着这样而已。 não para que a gente continuasse a viver. 神要我们活在一个永生的道路， Deus quer que a gente viva num caminho de vida e 神的道 salvação. 路， O caminho do Senhor 荣神益人的道路。 é um caminho de glorificar a Deus， glorificar Deus e abençoar as pessoas. 阿门。 Amém? 所以弟兄姐妹，不要觉得说啊，神医治我好，我继续活我自己的道路。 Então não fale assim, ai, graças a Deus, Deus me salvou e continua vivendo a sua vida. 那我们就做一个什么蒙恩忘记恩典的人。 Dessa forma a gente vai ser uma pessoa abençoada, mas sem coração de gratidão. 第10节，诗人讲什么？他说：“我因信，我就是说我受了极大的困苦。” O versículo 10 fala, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. 你知道吗？诗人最痛苦的当中，就是他在困苦当中，他一直信靠神。 Como o salmista fez, na dificuldade ele foi e confiou no Senhor. 哇，他在等候神拯救还没有临到的时候，他很痛苦。 E ele estava lá perseverando, confiante. Enquanto Deus não respondia, ele estava num grande sofrimento. 11节他说：“我曾很急促的说，人都是说谎的。” E aí no pânico ele viu que nenhum homem era digno de 为什么 confiança.？因为别人在笑他说：“哎呀，你这样没有用 Porque as pessoas ao redor falavam, não, isso aí 啊，我能 não 帮 tem 助你， problema. Eu posso te 你要 ajudar. 听我的意见。 Você tem que ouvir o meu 你 conselho. 的神不可靠 O，Deus não é confiável. 你不要笨笨的，你神不会帮助你。” Não seja bobo, Deus não vai te ajudar. 他在那时候很多的声音很痛苦。 E aí, diante dessas vozes, sofria muito. 他的痛苦不是只有身体的痛苦， O sofrimento dele não é simplesmente um sofrimento 他 do 的痛 corpo. 苦有时候是很多外来的攻击。 Muitas vezes essa dor era causada pelas Ataque externo， ataques externos. 有时候是很多人说应许帮助都帮不了你。 Que as pessoas falavam, Deus não vai conseguir te ajudar. 你知道，有时候我们病得很厉害，连医生最好的医生都帮不了你。 Às vezes, quando a gente está doente, nem o melhor médico consegue te ajudar. 你婚姻很多问题，
外面的专家来帮助你，不一定能帮助你， Você está com problema, as pessoas vêm te ajudar, nem sempre eles conseguem te ajudar. 是不是？ Não é verdade? 人他说什么？我说，哎呀，人都是说谎的。 Por isso que fala, os homens não são dignos de confiança. 很多时候我们信靠世界上的东西，到最后都是帮不了你。 Aí muitas vezes a gente confia em coisas externas do mundo e no final elas não conseguem te ajudar. 但是 Mas, 他说，虽然这样， mesmo 神帮助了我。 mesmo assim, Deus veio e me ajudou. 但是他这里在什么？他这里就是在一个什么？在诉苦说，我在当中最苦就是我仰望人，人不能帮助我。 E nessa angústia ele percebeu que ele confiou nas pessoas, nos humanos, e eles não eram dignos de confiança. 弟兄姐妹，我要跟你讲一个真实的事： Eu quero compartilhar uma verdade com vocês. 我们有家人非常好， Nós temos famílias e 我 isso é 们有 muito 好的朋 bom. 友非常好， Nós temos bons amigos e isso é muito bom. 亲朋好友都是神要我们去爱、去珍惜的。 Essas famílias e amigos são pessoas que Deus nos dá para a gente valorizar. 我们在最痛苦的当中，可能就是你最好的亲朋好友在陪伴你， E muitas vezes na dificuldade, esses amigos e familiares estão te apoiando. 我们都要感谢神， E a gente tem que agradecer a Deus 我 por 们都要 isso. 感谢他们。阿门。 E também agradecer 就 agradecer 像 a eles. 我6月入院1个月的当中，多少个我的家人陪伴我， Igual como eu estava internado, muitos familiares e amigos me apoiaram. 多少的教会的家人，这里的教会、南美的教会，很多的弟兄姐妹、牧者们为我祷告，我非常的感恩。 Enquanto eu estava doente, o corpo de Cristo em geral estava lá para me apoiar. 但是我们的依靠在哪里？ Mas onde que está a nossa confiança final? 到最后还是要从神那里来的一个最好的医治。阿门。 Na verdade, nossa confiança está em nosso Deus. 我们不能寄托在一个医生，医生说我尽力做，我也不会怎么再做了。 A gente não pode confiar no médico que fala, então, a partir daqui eu não sei mais o que fazer. 我们也不是说最好的家人真能把你救出来，没办法， E o melhor familiar, que por mais que queira, não consegue te tirar daquela situação. 他只能陪伴你我。 Só pode te apoiar. 所以诗人他说他在人生过程当中，觉得人的帮助太有限， E naquela angústia, a salmista percebeu que a ajuda do humano não era suficiente, não 所 eram 以弟 dignos de 兄姐妹， confiança. 我们一生最终的依靠在哪里？一定是神自己。 Por isso que na nossa vida inteira, onde que nós precisamos depositar toda a nossa confiança? 这些的亲朋好友 Em Deus 来帮助我们，我们都感谢，这都是神的恩典，我们要珍惜。 Mas assim, toda vez que o familiar e os amigos vêm nos apoiar, a gente tem que reconhecer e agradecer. 世界上的资源，我们都是看为恩典，但是它不是我们的依靠。 Nossos recursos financeiros, materiais, o mundo, a gente agradece a Deus, mas a gente não coloca a nossa confiança nessas coisas. Amém? Amém? 所以呢，这个诗人他就在什么？他就在纪念 Então, o que esse salmista estava fazendo era 神的恩惠、 relembrar 神的怜悯。 a graça, a misericórdia de 弟兄 Deus. 姐妹，我今天鼓励你， Então, hoje eu quero incentivar você. 当你回顾你过去的最痛苦的时候， Quando você vai recordar a sua pior sofrimento, 啊， o 那 seu 你 pior 呼求 dia, 神的时候， e no momento em que você clamou a Deus, 神怎么帮助你？ como Deus te ajudou. 你来纪念 Relembre isso. 神的恩典跟怜悯， Relembre a graça e a misericórdia 你 de 心中 Deus. 就会很大的感恩。阿门。 E o seu coração vai se 最后， encher de gratidão. 你会看看这个诗人做什么？他说：“来，我们来读最后他说，我要以生命跟行动来什么？来热切的感恩神。” E aí o que a gente aprende? Que a gente pode agradecer a Deus com ações de graças. 来，我们一起来读。来，一起来中文的。来，我拿什么来报答耶和华向我所示的一切厚恩呢？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他的众民面前向耶和华还我的愿。在耶和华的眼中，看圣民之时极为宝贵。耶和华，我真是你的仆人，我是你的仆人。是你背你的儿女，你已经解开了我的绑手，我要以感谢为祭，献给你，又要求告耶和华的名。我要在他众民面前，在耶和华的殿院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。你们要赞美耶和华。好，português。 Vamos ler Salmo 116, 12 ao 19. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o meu cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo.
O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. 好，那我们来看这个诗人呢，他开始述算神的恩典的时候，他就非常的感恩说：“哇，上帝怎么那么爱我？” Quando esse salmista começou a relembrar todos os livramentos e as bênçãos de Deus, ele se encheu de gratidão e fala: Nossa, como Deus me ama. 他说：“神怎么给我这么多的恩典 Como que Deus me deu tanta graça?？” 所以今天是我们述算恩典的时候，阿门。 Então hoje é o dia de nós relembrarmos e contarmos as graças de Deus. 弟兄姐妹，你这几天有没有述算神的恩典？ Irmãos, esses dias você já contou as bênçãos do Senhor? 有没有？ Já? 刚才我们的敬拜团说他们在写啊，写了70几点啊。Escreveram 70 motivos de agradecer. 你有没有算一算？ Hoje, como o Ministério de Louvor colocou, eles foram escrevendo 70 motivos de gratidão. 你有没有为了说哇，我认识神，感谢，阿门？ Você já falou, nossa, como tem quanta coisa para agradecer a 你可以 Deus. 算是说哦，我现在还活着，感谢神。 Você já agradeceu, nossa, hoje eu estou vivo, agradeço a Deus. 我有健康，我感谢神。 Nossa, eu tenho saúde, eu agradeço a Deus. 我曾经跟大家分享说，我1个月在医院里，右手、左腿都是点滴。 Quando eu estava internado, o lado direito, o braço esquerdo estava todo em fios. 那个病房都是很干净啊，风景很漂亮。 O quarto era limpo, a vista era muito bonita. 外面还有个阳台， E lá fora tinha um jardim. 我早上就在那边晒太阳， E eu estava lá de manhã, lá tomando o sol. 然后看人进来上班，出入，人很自由。我说神啊，有自由多么好。 E aí eu via pela janela, na sacada, pessoas indo e vindo e falando, nossa, como a autonomia é maravilhosa. 我20天没有吃东西，不能喝水。 E em 20 dias eu não podia me alimentar nem de alimento sólido, nem 我说 líquido. 能喝水，能吃东西多么好。 Nossa, como beber água é bom. 弟兄姐妹， Irmãos, 要为你现在很多事你都要感恩。 tem muitas coisas que você hoje pode agradecer a Deus. 我看这些今天来的这些在Conquista的弟兄姐妹，一定都很感恩。 Eu vejo os irmãos da Conquista que vieram hoje, eles são muito gratos. 这几天这个杰平兄给我一个牧师的讲到说，全世界这个自杀的率哪里最多？Suicídio. O irmão me entregou um artigo, um documento que mostra que está havendo muito suicídio. 这些都是正式的调查。 E são estatísticas verdadeiras, assim, recentes. 他说，最多自杀的人是哪一种人？ E a maior taxa de suicídio são em que tipo de pessoas? 酗酒的、 Alcoólatras, 吸毒的、 drogados, 离婚的、 usuários de drogas, os que são divorciados, 离婚的 divorciados. 还有就是在哪个国家，就是不信主的国家最多。 E nos países que não conhecem, não são crentes também. 我们过去是不是都在这样的一群的人？ Nós também não estávamos nesses grupos? 我们以前在最终我们都不认识神， Porque há pouco tempo atrás a gente também estava na perdição, não 很多 conhecíamos a 人过 Deus. 去都有想要自杀的意念。 Hã? 很多人过去都有ideia de Muitas pessoas anteriormente também tinham muitas ideias de 这 suicídio. 个在讲到的牧师说，他年轻的时候就很想自杀。 Esse pastor que pregou sobre isso, ele também quando adolescente tinha vontade de se 我最 matar. 近看到四里灵粮堂有一些新的传道人，年轻的时候都想自杀。 E também um pregador muito influente lá da Pão da Vida, também tinha vontade de se matar quando mais jovem. 为什么？因为大家觉得生命都失控了，没有依 Porque as 靠。 pessoas falam assim, a vida é tão vazia. 但是今天为什么他们能出来传道？ E como hoje em dia eles estão em cima, servindo, 今天 pregando, 为什么他们能好好的活着？ como que eles hoje em dia estão vivendo tão bem? 因为有一天认识了耶稣， Porque um dia eles conheceram a Jesus, 得到生命， encontraram a vida, 得到盼望， encontraram esperança, 得到医治， encontraram a cura. 都在恢复过程当中。processo de restauração。 E estão num processo de restauração. 所以弟兄姐妹，我们太多的因素可以
感谢神，阿门。 Então a gente tem muitos e muitos motivos para agradecer 我 a 们有一个 Deus. 健康的家人， Nós temos familiares 我们有好的 saudáveis, 配偶， temos muitas pessoas 我 que 们 nos 有好的儿 apoiam, 女， temos 我们有一份 filhos 工作， bons, temos um trabalho, 我们有弟兄姐妹，神的教会， temos os irmãos em Cristo, a igreja. 弟兄姐妹，我们有太多的恩典要感谢。 Nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. 所以诗人讲说：“神啊，你对我那么好。 O salmista fala: Nossa, como o Senhor é bom para ” mim. 他说：“我要举起救恩的杯。 Eu quero erguer o cálice da salvação. 救恩的杯就是以前他们如果哇得胜了、得救了，他们就欢庆用酒。 Porque anteriormente, quando eles tinham alguma vitória, eles usavam vinho para comemorar. 其实这个杯很多时候是一个惩罚。 E esse cálice muitas vezes significava sucesso, né, vitória. 惩罚是castigo。 Ah, 耶稣知道吗？我这个苦杯你们能喝吗？耶稣disse o cálice。 cálice significa castigo. É. E aí, Jesus, 耶稣还没有上十字架以前，他不是祷说：主啊，这个苦杯如果能把它挪掉。 e como Jesus antes de subir na cruz, ele fala: Deus, por favor, tira esse cálice de mim, afasta. 一般的这个杯是什么？是要上十字架，是要受苦难的。 Porque esse cálice significa sofrimento. 但是这里不是， castigo. 这里是一个喜乐的杯， Mas esse cálice aqui referido não é 是 esse 一个 cálice, é um 感恩的 cálice, 杯， é uma cálice de gratidão. 因为是神救我们脱离死亡的杯。阿门。 Porque Nos tirou da morte。 Porque esse é um cálice que a gente levanta porque Deus nos tirou da morte. 所以他这个杯，他这代是什么？是在感恩，在众人面前。你看，我本来快死了，神救了我，我们来感谢赞美神。 Então esse cálice indica: nossa, eu estava para morrer, estava em perdição, mas Deus nos salvou, vamos comemorar. 然后这个应该是因为我那时候我要在众人面前来还我的愿。 E ele também fala: eu vou cumprirei, né? Meu voto. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, todo o seu povo. 你知道过去的人呐、在患难当中就说：“主啊，你救救我！你救我以后，我会好好的爱你。我要献什么给你？我要就是跟神这样有一个条 Porque 件 a 的交 pessoa, 换。 quando está em sofrimento, ela vai diante de Deus: Deus, me salva, por favor, porque se o Senhor me salvar, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo pelo Senhor. É aquele voto. 所以过去很多人都会许愿。 Então, antigamente, muitas pessoas faziam esse estilo de clamor junto a voto. 所以这个王啊，他在病得很厉害的，他就说：神啊，你恩待我医治我，我一定会感谢你，我一定会献上什么什么什么什么。 E esse salmista, no momento que ele estava num grande sofrimento, ele: por favor, me salva, por favor, porque depois eu vou fazer isso. Ele falando de votos com o Senhor. 所以他说：我不是暗的还愿哦，我要在众人的面前感谢神。 还我的愿。 E por isso que ele coloca: eu vou estar cumprindo meu voto diante de todo o povo. 这里有一段经文好像是插的不太对一样哈。Tem um versículo que parece estar fora do contexto。 Parece que tem um versículo. 15节说什么？在耶和华的，我们一起来读。在耶和华的眼中，看生命之时极为宝贵。他这里才救他复活的，怎么在讲说死了很宝贵？ E aí fala no versículo 15: o Senhor vê com pesar na morte dos seus fiéis. 弟兄姐妹，我问你一下哈， Eu vou te perguntar: 你怕不怕死？ Hã? 你怕不怕死？ você tem medo ou não da morte? 怕死的人举手。 Se você tem medo da morte, levanta a mão. 你们都不怕死啊？ Ninguém tem medo da morte? 那你生病怎么去医院？ Então por que quando você está doente você vai para o hospital? 你不怕死就不要去医院啊。 Se você não 在家 tem 里病 medo da 就好了。 morte, fica em casa 你们这 passando 里 mal. 有时候基督徒太属灵了啊！我信耶稣都不怕死，谁乱 Às 讲？ vezes o cristão é muito espiritual. Ai, eu não tenho medo de morrer. 我跟你讲，人都是怕死的， Vou te dizer, o ser humano tem medo de morrer. 可能怕多怕少而已。 Tem gente que tem mais e menos medo. 人怕不怕痛苦？ Ah, você tem medo de sofrer? 我怕痛苦啊， Eu tenho medo de sofrer. 但是痛苦临到我就不怕了。 Mas quando o sofrimento chega, já não tenho medo. 反正来了就面对它， Se chegou, já tem que enfrentar. 但是没来的时候我会怕。 Mas se não vem, eu tenho 所以我 medo. 说神啊，你不要给我受苦。 Por a gente orar: ai Deus, por favor, me livra do 但是神允 sofrimento. 许的，我说既然来的就好好的靠神走过去 Mas 了。 se veio, a gente confia em Deus para a gente passar por isso. 弟兄姐妹，神看你的生命很宝贵。 Vou dizer, Deus, Ele vê sua vida como muito preciosa. 有时候你会讲说啊，
我不觉得神看牧师的生命比我宝贵。 Às vezes você fala, acho que Deus vê a vida do pastor mais importante, mais preciosa do que a minha 可能牧 vida. 师比较重要，我不太重要，所以牧师的生命宝贵，我的生命不宝贵。 Porque o pastor acha que é mais importante, então Deus vê a vida dele mais preciosa que a minha. 圣经有这么讲吗 A Bíblia fala assim? ？No， Não. 每一个神的生命，神都看为宝贵。 Cada Deus vê a vida como muito preciosa. 跟旁边的弟兄姐妹说，神看你的生命为宝贵。 Fala para o seu irmão pro lado, Deus te vê muito precioso. 阿门。你不要以为说，哎呀，我这个没有人认识的人，随便死一死都不要重要，神也不看在眼内。Não fala que você qualquer você um leigo, se você morrer ninguém vai saber, Deus também não vê nada especial。错，神看每一个生命的生命为宝贵。 Errado, porque Deus vê todos como muito preciosos. 为什么诗人这么讲？ Por que o salmista falou assim? 因为诗人说，我在病危的当中，我病得很呢，好像没有人救，好像快死掉的时候，神有没有在注意我的状况？有。 Quando o salmista estava no maior sofrimento e ninguém podia ajudar, ele clamava a Deus e o que Deus achava? Deus via a vida dele como muito importante? Sim. 其实，在我们每一个患难当中，就是我们经过死荫的幽谷，每一个神的儿女、每的生命，神都在观看。 Mesmo quando a gente está na tribulação e sofrimento, a gente passa por isso, Deus está lá cuidando e Deus te está lá te apoiando. 就是一个神的生命，为了忠心信靠主死了，殉道，神也看为宝贵。Mesmo que filho de Deus fiel e morrer como Marte, Deus vê precioso. Amém? 但是在这里感谢神。 这个诗人他没有死， E nós agradecemos porque esse salmista no final ele não morreu, não experimentou a morte. 因为神恩待他，神让他继续活着。 Porque Deus permitiu que ele continuasse a viver. 但是他知道，既然我死了，神也看我的生命为宝贵。 Mas mesmo que eu tenha enfrentado a morte, Deus me vê como precioso. 神时间到了，允许我们回到他那边， Quando o momento chegar, Deus vai nos levar para Ele. 所以我们也不要惧怕。阿 Mas 门。 não precisamos ter medo. 保罗说：“我今天活着为了基督。” Paulo sempre falava, hoje eu vivo por Cristo. 所以保罗说：“我今天活着就是为了基督活着。” Se hoje eu vivo para viver por Cristo. 但是保罗说：“我今天离开世界，回到神那里是好的无比。” Mas mesmo se eu morrer e abandonar essa terra, também é para o bem. É para um lugar melhor. 所以保罗看到说，他有一天死了，回到神那边是比这里更好。 Paulo sabia que se dia se ele morresse e fosse para o Senhor, seria muito melhor do que continuar aqui. 因为神给我们是永生。 Porque o que Deus nos dá é a vida eterna. 我们到神那边的时候，时间到了，在神的心意里面，那里是没有痛苦的， Porque se o momento chegar, a gente vai para Deus e a gente vai para um lugar eterno, 那里是 sem 没有罪恶 dor, 的。 sem pecado. 所以感谢神，这个诗人讲什么？神啊，我真是你的仆人。他说是说，神啊，我忠心在你面前，你真正的拯救我，你解放了我。 E o salmista clamando a Deus, Deus ouviu o clamor dele e o salvou. 所以求神帮助我们。 Então que Deus nos ajude. 到最后他讲什么？ E no final ele diz: 17节讲是什么？所以我要以感谢为祭献给我的神，又要什么？求告他的名。 Por isso que ele fala, eu quero oferecer sacrifícios de gratidão e sempre invocar ao Senhor. 所以当我们经过患难、经过神的恩惠的时候，让我们一生更感恩。 Para que quando a gente experimente um sofrimento e o livramento de Deus a seguir, a gente experimente também um coração de gratidão. 教导我们一生碰到困难，更需要继续求告主的名， E quando a gente tem dificuldade, mais ainda, clamar pelo Senhor. 继续信靠神。 Continuar confiando no Senhor. 然后他说什么？我要在众民面前，在神的殿中，在耶路撒冷什么？在众人面前还我的愿，而且来赞美感谢神。 E na presença de todos, no pátio do Senhor, eu quero oferecer sacrifícios de gratidão e louvor. 我记得刚才在我们分享的这个恢复中心的总负责就是 Pastor Gustavo。 Quando o pastor Gustavo compartilhou conosco, 我记得他信主的一个经验， ele teve experimentou algo na salvação dele. 他就是吸毒吸的在路边已经快死掉了， Quando ele estava em uso de drogas abusivo na rua, quase morrendo, 他没有盼望，
ele já não tinha esperança. 那有一天有人传福音给他， Mas alguém um dia veio e pregou o evangelho para ele. 他说他已经是绝望的，已经知道说啊，我一生没路了。 Ele já estava perdendo as esperanças, sabia, ai, eu não tenho mais solução. 啊，就是有人把耶稣传给他， Mas teve alguém que veio e pregou Jesus para ele. 他就信了耶稣，然后完全被恢复了。 Então ele conheceu a Jesus e teve a sua vida restaurada. 他恢复以后，他的心里有一个非常的感恩。 E depois que ele foi restaurado, ele tem um grande coração de gratidão. 像我这样吸毒、严重绝望、已经没路的人，耶稣都能救我。 Porque quando eu estava nas drogas, quase morrendo, Jesus veio e me resgatou. 所以他开始就好了以后，他就创立这个解毒中心。 Por isso que quando ele recuperou, ele começou essa obra Casa Conquista. 他说：“我得到那么大的恩典，我要赶快分享给在跟我一样过去那么痛苦的人当中有一个机会。 Porque eu experimentei um grande sofrimento, mas hoje que Deus me salvou, eu quero ajudar as outras pessoas que se encontravam nessa situação, para que eles possam encontrar restauração e salvação. 我刚认识他的时候，他才开始做这个恢复中心， Quando eu o conheci, ele estava ainda nesse início dessa obra, 从1家、2家、3家， começando com uma casa, 2 casas, 3 casas. 而且神恩待他们做得非常好。 E Deus guiando ele, eles estão fazendo uma obra 我 maravilhosa. 们就看到很多的果子， Nós vemos muitos frutos, 很多的生命真正得到盼望。 muitas vidas que encontraram esperança. 弟兄姐妹，我们说，哎呀，主那么爱我，我们要怎么回应神呢？ E aí a gente vê, nossa, Deus, como Deus me ama, como que eu posso 啊 responder a 过 esse 去我 amor? 靠自己绝望， Antes eu dependia de mim, sofrendo. 我没路走， Eu não tinha para onde ir. 但是我信靠神，神帮助了我。 Mas aí eu clamei, Deus me ajude. 那我要怎么报答神的恩？ E Deus me ajudando, como que eu posso responder a essa graça de 我就把 Deus? 生命献给神， Eu posso oferecer a minha vida a 我来 Deus. 见证神， Eu quero testemunhar a 众 Deus. 人人面前来感谢神。 Agradecer a Deus diante de todo o povo. 你知道最近如果有人问到说，哎，张牧师你比较好了吗？ Quando as pessoas me encontram e perguntam, ai, pastor, você está melhor? 很奇妙哦，我一生病好像全世界人都知道。 É estranho, né? Eu fiquei doente, parece que o mundo inteiro está sabendo. 不然你牧师你好了比较好。我 E 说 as pessoas 好 perguntam, 差 você 不 está 多好了 melhor?，Você está melhor? Aí eu falo, não, sim, sou 我就赶快 melhor. 顺便做见证，真正感谢神， E eu já aproveito para dar o testemunho e agradecer a Deus. 因为我觉得这些的救恩太宝贵了。 Porque eu vejo essa salvação muito preciosa. 我们活着，继续就是要来什么见证主的救恩。 E hoje a gente vive para também testemunhar a salvação de Deus. 为什么今天我们在感恩节，我们要奉献去做宣教？ E por que hoje, no dia de ações de graças, que também queremos ofertar para missões? 我们最主要是宣教，就是要救灵魂。 A gente quer ofertar para missões para alcançar 我 vidas. 们最大的恩典就是神拯救我们， Maior graça foi a salvação de Deus para nossas vidas. 我们都是成为有盼望的人， E hoje nós nos tornamos pessoas com 我们都 esperança. 是有美好命定的人。 Nós temos uma promessa de Deus, destino， bom destino com Deus. 所以我们的命定一定，我只要继续信靠神，我们的人生是越来越好， E quando a gente confia em Deus, a nossa vida fica cada 我们 vez 的人生 melhor. 是越来越荣耀， A nossa vida fica cada vez mais 我们的生命 gloriosa. 是越来在基督里越健康， E em Cristo cada vez mais saudável. 身心灵都健康。 Toda a vida 我们的 fica 夫 mais 妻、我们的家 saudável. 人在基督里都能被恢复。 Nossa família, todo mundo é restaurado. 我真正鼓励弟兄姐妹， Então eu quero incentivar vocês, 在今天的 irmãos, 时间， no dia de hoje, 我们再一次立志说：主啊，我要把生命献上给你， oferecer a vida a Cristo. 我要还主啊一个愿，就是我一生就是要感恩、赞美、见证你是复活的主在我生命中。 Responder a Deus, entregar a vida, porque Deus me salvou. 我这里有一个真实的例子 Eu tenho uma verdade para compartilhar também. 在德国有一个哲学家，阿里曼亚， Na Alemanha, 他的名字叫做Schopenhauer Arthur， é pregador? não, é filósofo。 Tem um filósofo da Alemanha que se chama Arthur Schopenhauer. 他是一个反基督教的哲学家。Ele é anticristão, ateu. Ele é um anticristão, ele é um ateu. 有一次他生病生得很严重， E uma vez ele se adoeceu muito. 可能是不能医治的病。 Era uma doença que não tinha cura. 医生说：“我没有办法医治你。 E o médico falou: "Ó, o seu jeito não tem, o seu caso não tem mais jeito." ”他在绝望当中，他说：“他是一个
反基督教的，然后说主啊，救救我。 E ele é um ateu, Deus me ajuda. 然后这个医生说：“哎，你不是无神论的哲学家吗？你怎么这时候在相信神？” Não, aí o médico questionou, nossa, mas você não é um ateu e agora você está aí clamando a 他 Deus? 说：“无神的哲学在我痛苦中都能帮助我。” Hã? 无神的哲学，a filosofia ateísta não pode me ajudar nesse momento de sofrimento。然后他跟神说：“神啊，你医治我，我就相信你。” E aí ele clamou a Deus, Deus, por favor, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, eu vou crer no Senhor. 你知道他这样的呼求，谦卑呼求，神真是医治他。 E ele, na humildade dele, clamando a Deus, Deus ajudou ele. 结果他病就好了。 E aí ele foi curado da doença. 你想了以后，他好了以后，他怎么做？ E o que ele fez depois da doença? 他就把神忘记了。 Ele esqueceu de Deus. 经过一段时间， Passou um tempinho, 他这个病重新的复原。 essa Ufa. doença voltou. 医生说：“我没办法救你。 E a mesma coisa, o médico chegou, eu não tenho o que fazer no seu caso. ”然后医生说：“哎，你上次不是求神救你吗？” Aí o médico falou, na última vez que você teve isso, você não clamou a Deus e Deus te ajudou? 他那时候心很刚硬，说：“哎呀，不要啰嗦我了啦。 E ele já estava com o coração duro, ai, para de me encher. ”他这么说，他那天晚上就死掉了。 E naquele mesma noite ele morreu. 一个不知道感恩的人， É uma pessoa que não aprendeu a gratidão. 神给他那么大的恩典。 Deus deu tanta graça para ele. 我希望我们都是做一个感恩的人。 Espero que cada um de nós a gente tenha 弟 um 兄姐 coração 妹， de 你过 gratidão. 去有向神许愿，你过去有向神许愿，fazer voto。 Se antes você já fez um voto com o Senhor, 我鼓励弟兄姐妹不要随便许愿， eu te aconselho, não faça votos sem pensar. 但是你若许愿以后，你一定要去做。 Mas se você fez votos ao Senhor, você tem que cumprir. 阿门。 Amém? 因为神是信实公义的。 Porque Deus é um Deus de justiça. 你本来要奉献的，你都没奉献，你赶快去奉献。 Se você vai, eu vou ofertar e não ofertou, rápido, 你 oferte. 答应神要做了，你赶快去做。 Você falou para Deus que vai fazer e não fez, rápido, faça. 你不要随便许愿， Não faça votos 但是许的愿你要还，因为神很看重你这样的心。 Mas se você Amém? fez, cumpra, porque Deus vê esse seu 我 coração. 们起来祷告。 Então vamos nos levantar para orar. 弟兄姐妹，我希望今天是一个我们神的同在来激励你，活出一个感恩的生活。